cenas dos próximos capítulos. A gente tem muito mais assunto hoje para você aqui no Jornal Gente. E agora com a Thaís Freitas. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia Blota, a todos que estão conosco nesta manhã de terça-feira. Jornal Gente falando para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, pelo aplicativo Band Play. Queria chamar a sua atenção para o que está acontecendo agora na área dos planos de saúde. Tem alguma coisa muito séria acontecendo, não é de hoje, e eu espero que você não tenha percebido isso na vida real, já que o número de descredenciamentos que aconteceram nos últimos tempos é de fato expressivo. Os descredenciamentos foram paralisados depois de um acordo verbal firmado pelo setor com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e aí ambos se comprometeram a pensar melhor no assunto. Mas, minha gente, é um acordo verbal, é quase que ali uma trégua. Ou seja, não há uma garantia jurídica nesse momento. O que está acontecendo nesse setor tão fundamental para a saúde dos brasileiros e que está tirando o sono tanto das operadoras quanto e principalmente dos usuários de planos de saúde que têm medo de sofrerem o descredenciamento unilateral a qualquer momento? Planos individuais já são raridade no mercado. As empresas não têm interesse, porque o reajuste é controlado pela ANS e a empresa diz o seguinte: olha, eu tenho prejuízo com essa carteira. Então, o que já tem no mercado está ótimo, o que não tem, eu não lanço mais. E aí sobram os planos coletivos, muitos por associação, que são aqueles que basicamente quase que obrigam o segurado a entrar num sindicato, numa associação, a criar uma microempresa só para ter acesso a plano de saúde. E esse sim, legalmente, tem a possibilidade de descredenciamento unilateral. Isso está na lei, mas não era exercido. E foi exercido com bastante intensidade durante todo esse ano. O que está faltando? Se existe alguma coisa que não funciona hoje nesse setor, como é que isso vai ser corrigido? Existe um projeto que muda a regulamentação dos planos de saúde no Congresso. Não um, vários. Agora, existe um que é o mais consolidado, que sabe há quanto tempo tramita na Câmara? Quanto tempo? 18 anos! E ainda não tem data para ser analisado. O relator desse projeto, o deputado Duarte Júnior, foi entrevistado ontem na Rádio Bandeirantes no programa Manhã Bandeirantes. Diz que esse projeto tem, basicamente, 4 pontos, alguns que ajudam a melhorar a situação do segurado e outros que atendem à reivindicação dos planos de saúde. São os seguintes: primeiro, controle de reajustes abusivos, já que hoje, nos planos coletivos, o índice de reajuste cabe ao plano de saúde determinar. Proibição de encerramento unilateral, como hoje a lei brasileira permite. Esses 2 itens seriam os itens para proteger o segurado. Do lado de lá, também atendendo a uma reivindicação das seguradoras, até porque não adianta a gente criar leis draconianas que tirem o interesse da iniciativa privada de atuar nesse mercado. Ninguém vai entrar para ter prejuízo. Então, desse outro lado, o que diz esse projeto? Ele cria um prontuário eletrônico unificado entre as operadoras, o que poderia, por exemplo, eliminar a necessidade de exames duplicados entre planos de saúde ou entre aqueles do SUS e dos planos de saúde. E também, e esse aqui é um ponto muito importante defendido pelas operadoras, a criação de um consórcio público-privado para aquisição de medicamentos de alto custo. O que dizem hoje as operadoras? Que alguns medicamentos têm um custo hoje estratosférico. E aí a gente está falando de milhões de reais. 3, 4, 5, 6, 7 milhões de reais um remédio. Os segurados recorrem à justiça e conseguem, na hora, uma liminar para obter o direito de ter acesso a esse tipo de medicamento via plano de saúde. E aí os planos dizem o seguinte: olha, não dá nem para ter uma previsibilidade de gastos, porque às vezes um plano de saúde pequeno é fortemente impactado e às vezes até inviabilizado quando existe esse tipo de demanda. E dizem também os planos que numa negociação mais bem feita, envolvendo SUS e setor privado, é possível negociar de uma forma melhor com os laboratórios. O setor também se queixa de judicialização excessiva, fraudes praticadas tanto pelos segurados, mas principalmente por aqueles que prestam serviços, às vezes laboratórios, às vezes outras entidades ligadas à área médica, falta de parâmetros para tratamentos novos que vão surgindo.
E aí, dentro desse mar de regras e não regras, os convênios têm descredenciado usuários. Isso parou um pouco, por enquanto, mas até quando? Olha, a gente tem que olhar com muita atenção, da mesma forma como o Pedro Campos já nos contou que, no caso da reforma tributária, tem muita coisa para acontecer ainda, nesse caso aqui também. Se não está funcionando nem para um lado nem para o outro, a gente vai ter que discutir isso seriamente como país, sem lobby, sem pressão, tentando preservar os direitos dos segurados, que não podem, de uma hora para outra, chegar numa fase da vida e receberem uma carta em casa dizendo que, olha, a partir de agora, acabou. Vai procurar em outro canto porque o seu plano de saúde não é mais seu. Isso é muito injusto. Agora, tem que haver também um ambiente que seja propício para que esse tipo de negócio seja atrativo também para aqueles que prestam o serviço de saúde. Então, a gente tem que ficar atento, cobrar, ver a discussão e analisar principalmente aqui o papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que existe só para isso. Para criar regras, regulamentar, acompanhar o setor, mas claramente não está dando conta dessa tarefa.